Você acha comum estar acordado entre 2 e 3 da manhã? Muitos podem sugerir que isso se deve ao seu padrão de sono ou ao estresse. Mas, como uma pessoa espiritual, você sabe que há um significado mais profundo nisso. Muitas pessoas ignoram esse momento e, em vez de descobrir o que Deus quer que elas façam nesse horário crucial da noite, acabam se ocupando com outras coisas e perdem o que Deus está fazendo. Você gostaria de saber o que fazer quando acorda entre 2 e 3 da manhã? Então, certifique-se de assistir a este vídeo até o final. Também vamos explicar por que esse momento é essencial e como combater todas as distrações que o inimigo lançar. Você receberá uma luz que o ajudará a se elevar em seu caminho espiritual. Antes de continuar, inscreva-se e vamos crescer juntos na graça de Jesus Cristo. Entenda, entre 2 e 3 da manhã, estamos falando de momentos críticos. Você deve se alegrar por acordar nesse horário. Sabe por quê? Sair da cama cedo, especialmente depois de um longo dia, não é algo comum. Mesmo quando o despertador toca, você procura uma forma de desligá-lo e voltar ao seu precioso sono. Mas por que será que você continua acordando noite após noite, entre 2 e 3 da manhã? E por que todos os seus esforços para voltar a dormir são em vão? Você já deve ter percebido que isso tem um significado mais profundo. E é isso que vamos ajudá-lo a entender neste vídeo. Você já se perguntou por que esse horário da madrugada é tão necessário para você? Já parou para pensar o que há de tão especial em estar acordado entre 2 e 3 horas da manhã? Se ainda não fez isso, deixe-me mostrar a importância espiritual desta hora do dia. Como pessoa espiritual, você deveria estar mais sintonizado com as coisas do alto. Um conhecimento essencial que você nunca deve ignorar é: cada hora do dia tem um peso diferente no mundo espiritual. As estações do ano não são iguais. Até mesmo a Bíblia diz que há tempo para plantar e tempo para colher. E esses momentos não têm o mesmo peso no espírito. Os momentos mais críticos não se referem apenas ao que acontece neles, mas ao que você faz enquanto eles acontecem. E isso pode afetar tudo o que vem depois. Entre 2 e 3 da manhã é um período completamente essencial. A forma como você lida com ele pode determinar não só o resto do seu dia, mas o seu ano inteiro, ou até mesmo o rumo da sua vida. Por isso, leve a sério as informações que serão apresentadas aqui. O inimigo vai lutar com todas as forças para que você não ouça o que está prestes a ouvir. Ele prospera na ignorância. Não importa o quão poderosa uma pessoa seja, se ela não tiver consciência desse poder, não está em melhor condição do que alguém que não tem poder algum. A Bíblia confirma isso em Gálatas 4:1. Digo, pois, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo. Isso não se refere necessariamente à idade, mas ao conhecimento e à sabedoria que nasce do conhecimento correto. Você pode se perguntar, por que o horário entre 2 e 3 da manhã é tão importante? Porque mais do que outras horas do dia, esses são os primeiros motivos que lançarão luz sobre diversas áreas espirituais e físicas da sua vida. E o ajudarão a entender o quão privilegiado você é por estar acordado neste momento. A importância desse período abrange tanto benefícios físicos quanto espirituais. O primeiro é o benefício físico. Essa é a hora mais silenciosa do dia. O mundo está agitado. O barulho é constante e pode ser tão intenso que você nem consegue ouvir os próprios pensamentos. No entanto, nesse intervalo da madrugada, tudo se acalma. Esse silêncio vai além do externo. Ele toca o seu interior. Durante o dia, sua mente está em todos os lugares, pensando nisso, pensando naquilo. Você tenta silenciar, mas sempre ouve, vê ou lê algo que a agita novamente.
Por isso, é tão difícil prestar atenção ao que Deus quer colocar em seu espírito. Mas nesse horário, entre 2 e 3 horas da manhã, todo esse ruído desaparece. Independentemente de onde você mora, há menos movimento, menos distração. O mundo desacelera. Esse é o momento em que você pode ouvir a voz de Deus com mais clareza. Muitas pessoas não conseguem perceber a voz de Deus porque suas vidas estão ocupadas demais, barulhentas demais. Mas, durante esse intervalo, você está relaxado e, nesse estado de descanso, seu espírito se abre. Você começa a baixar informações do céu. Você já deve ter ouvido cantores, artistas, escritores ou empreendedores dizendo que tiveram uma ideia brilhante no meio da noite. Alguns até se levantam da cama porque sentem algo tão forte que parece que uma mão invisível os está empurrando. Sim, isso também faz parte da sensibilidade desse momento. A mente está mais receptiva. O espírito está mais acordado que o corpo. Isso permite uma conexão mais profunda com o reino espiritual e com o seu verdadeiro eu. Afinal, você não é apenas um corpo. Você é um espírito que habita um corpo e que possui uma alma. E é essa alma que conecta os dois mundos. Quando o corpo está ativo, sua mente se concentra no que está ao redor. A menos que você seja treinado espiritualmente, dificilmente ouvirá impulsos vindos do espírito. Mas nesse horário da madrugada, seu corpo não está envolvido em atividades que exigem muita energia. Você provavelmente já dormiu algumas horas, o corpo recuperou parte das forças e, ao acordar, sua mente está mais livre para se conectar com o espírito. E é aí que mora o poder. É o seu espírito que é o seu verdadeiro eu. É ele quem discerne, compreende, capta o que o corpo e a mente não veem. E nesse estado de conexão, você começa a entender melhor as coisas, a pensar com mais clareza e a receber soluções. Você já deve ter vivido isso. Passou o dia angustiado com uma decisão importante. Alguém te aconselha: dorme com isso, amanhã você pensa melhor. A solução não está necessariamente no sono, mas nesse princípio espiritual. Ao descansar o corpo, a mente se desconecta das distrações e se alinha com o espírito. Nesse estado que você encontra clareza. Imagine isso. Você tira uma soneca, seu corpo relaxa. E quando acorda, sua mente está prestes a se conectar com o espiritual. Mas de repente, seu filho entra no quarto, ou o celular toca, ou uma notificação aparece. Aquela conexão se perde. Por isso, muitas vezes, Deus te acorda antes de todo mundo, para que você possa aproveitar esse momento de silêncio espiritual. Como já foi dito, as horas do dia não têm o mesmo peso no mundo invisível. Existem horários em que há maior atividade espiritual acontecendo, e entre 2 e 3 da manhã é um deles. Você sabia que para Deus o dia não começa às 6 da manhã? Deus conta os dias do pôr do sol à alvorada, ou seja, para ele, o novo dia já começou à meia-noite. É por isso que muitas coisas acontecem no mundo espiritual durante essas horas, porque representam as primeiras horas do novo dia. Acredita-se que o véu entre o mundo físico e espiritual fica mais fino nesse momento. Há mais liberdade para anjos, mas também para o mundo demoníaco se moverem. Como a maioria das pessoas está dormindo, há menos interrupções humanas. Por isso, se você está acordado, é mais provável que perceba movimentos espirituais. Lembra do sonho de Jacó? A escada, os anjos subindo e descendo, isso aconteceu à noite. Ele viu portais do céu abertos. Claro, os anjos se movem durante o dia também, mas há uma intensidade maior à noite, e onde há movimento dos anjos, há também ataque do inimigo. Ele sabe que essa é a hora ideal para semear sementes negativas. Por isso, os anjos se esforçam para proteger os justos, enquanto o inimigo trabalha na calada da noite. Quero que você entenda algo essencial.
o inimigo também escolhe esse horário para atacar. Não apenas porque o véu espiritual está mais fino, mas porque há menos barreiras humanas. Menos oração, menos resistência, menos consciência desperta. Isso dá a ele uma liberdade que não teria durante o dia. Você já se perguntou por que um demônio que não ousaria te enfrentar enquanto você está consciente aparece em seus sonhos ou pesadelos à noite? Porque ele sabe que nesse momento sua consciência está inativa e apenas o seu subconsciente está alerta. O detalhe é que o subconsciente reage com base no que foi alimentado durante o dia. E, infelizmente, muitas pessoas têm um subconsciente fraco, como o punho de um recém-nascido. Elas até conhecem a Bíblia na cabeça, mas não a carregam no coração. Logo, quando o inimigo aparece, não há resistência espiritual verdadeira. E é por isso que muitos acabam sendo vítimas de ataques espirituais enquanto dormem. Mas, se você acorda nesse horário, especialmente sem nenhum motivo urgente, saiba, é Deus quem está te acordando. Sim, Deus projetou o dia para o trabalho e a noite para o descanso. Ele estruturou o corpo humano para funcionar assim. Então, se ele mesmo interrompe esse processo natural, é porque há algo importante demais para ser ignorado. Ele acordou Samuel à noite, interrompeu o sono de Elias e fez isso com vários outros homens e mulheres ao longo da história. Em todos esses casos, havia uma razão urgente, divina e inadiável. Se essas pessoas tivessem ignorado o chamado, hoje não estaríamos contando suas histórias. Ou talvez elas seriam exemplos de fracasso por não ouvirem a voz de Deus. Portanto, quando Deus te desperta entre 2 e 3 horas da manhã, é porque você é escolhido. Sim, escolhido. Nem todo mundo acorda nesse horário sem motivo. Alguns acordam por causa de problemas de saúde, insônia, ansiedade. Mas outros, e talvez você seja um deles, estão sendo chamados para um propósito especial. E quando Deus chama, Ele também prova o coração. Você pode até ter se perguntado, por que só eu acordo assim? Por que meus familiares não passam por isso? Simples, porque o chamado é para você. Ele quer te dar instruções específicas sobre esta temporada da sua vida. Revelar o que virá. Te preparar para o que você ainda não consegue ver. Mas, saiba, a decisão de obedecer ou não continua sendo sua. Se você responde ao chamado, ele fala, ele age. Se você ignora repetidamente, ele respeita, mas pode escolher outra pessoa. Jesus contou a parábola do pai que chamou o primeiro filho para trabalhar na vinha. Ele disse que não iria. O pai teve que chamar outro. Hoje, há mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Quando Deus escolhe você entre bilhões para fazer algo, não hesite, não dê desculpas. Ele pode muito bem escolher outro, mas Ele quer você. Não ache que Deus vai abandonar um plano celestial só porque alguém se recusou a sair da cama. Deus nunca deixará que os seus propósitos sejam frustrados por desobediência, mas quem perde é quem não respondeu. Se Ele te acorda, considere-se privilegiado. Não se sinta pressionado, mas honrado. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Outra razão pela qual Deus te acorda entre 2 e 3 da manhã é porque Ele deseja te instruir. A Bíblia diz em Isaías 30:21, se você se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirá uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, ande por ele. Em outro trecho, ele diz, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus é o teu professor. Ele é o teu guia. Ele quer te ajudar a tomar decisões, a evitar complicações desnecessárias, a se livrar de armadilhas. Mas a vida fica tão agitada que para muitos, ouvir a sua voz torna-se difícil.
O tempo de oração e estudo da palavra, que deveria ser um momento de comunhão, virou um ritual automático, apenas para cumprir uma obrigação. Você lê a Bíblia com pressa, ora apenas para não sentir culpa, e não espera resposta alguma. Mesmo assim, Deus insiste em falar. E uma das formas que Ele usa é justamente esse momento em que você está mais acessível. Entre 2 e 3 da manhã. Ele sabe que se te acordar cedo o suficiente, você ainda não estará com pressa. Ainda não terá compromissos urgentes. E se você aproveitar esse tempo, vai receber instruções valiosas que levarão sua vida a um novo nível. Deus é onisciente. Ele vê o que acontece em todas as dimensões, física e espiritual. Por isso, pode te despertar para te alertar sobre um perigo, seja em sua vida, na vida de alguém próximo, no seu território, ou até mesmo em relação a um estranho. E, se ele te mostra isso, é porque você tem um papel a desempenhar. Às vezes, é para evitar uma tragédia. Outras vezes, é para te preparar. Talvez ele queira que você esteja atento a algo que está se formando no mundo espiritual. Hoje, sabemos que é fácil se perder no ritmo da vida moderna. Mas Deus continua lembrando, a vida é espiritual. O que acontece no físico responde ao que está no invisível. Por isso, quando Ele te acorda nesse horário, é como se estivesse abrindo um portal para você enxergar além da lógica, da razão e da ciência. É o chamado para uma jornada mais profunda. Um lembrete: filho, ainda há muito acontecendo. O inimigo não parou, mas eu também não. É nesse momento que você pode reencontrar o foco, largar o que não edifica, retomar o que é essencial, se preparar para o que está por vir. Às vezes, ele te acorda para que você entre em batalha espiritual. Ele mostra o plano do inimigo e te convoca para enfrentá-lo com oração e decretos. Lembra da parábola do trigo e do joio? Enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou o joio entre o trigo. O dono da lavoura plantou boa semente. Mas enquanto todos dormiam, o inimigo plantou o mal. E ninguém viu. Se alguém tivesse ficado acordado, vigiando o campo, o inimigo não teria conseguido. Você pode ser essa pessoa, o vigia da madrugada, o intercessor, o guerreiro invisível. Deus pode te acordar com sonhos intensos, visões nítidas ou com um peso espiritual no peito que te impede de voltar a dormir. Tudo isso são sinais. E Ele quer que você entenda, acordar nesse horário não é coincidência, é treinamento. Efésios 6:12 afirma: pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O inimigo é agressivo, insistente, e Deus te acorda para te preparar como guerreiro, para te ensinar a orar com autoridade, a resistir, a vencer, mesmo quando o corpo está fraco. Ele também pode te acordar para te dar revelações, clareza, sobre algo urgente, respostas que você tem buscado há semanas, direções que transformarão sua vida. E esse momento pode ser a única brecha do seu dia em que ele consegue sua atenção total. Por isso, quando você acordar nesse horário, não volte a dormir sem antes falar com o seu Criador. Quando Deus te acorda nesse horário, uma das primeiras coisas que Ele quer é passar mais tempo com você. Talvez durante o dia você esteja ocupado demais, mal ora, mal respira. Então Ele te acorda quando tudo está calmo. A oração para o cristão é como o oxigênio para o corpo. Se você não ora como deveria, está à beira da morte espiritual. Foi por isso que Jesus disse tantas vezes aos discípulos: vigiai e orai. Ele mesmo praticou isso. A Bíblia diz que Jesus se levantava cedo, antes do amanhecer, e ia para um lugar isolado para orar. Ele liderava pelo exemplo.
Mostrava que, por mais cheio que fosse o dia, o tempo com o Pai não poderia ser sacrificado. Orar, nessa hora da madrugada, é uma ponte entre o céu e a terra. Você se alinha com a vontade de Deus e ganha força para o dia que vai começar. Imagine o inimigo vindo te atacar e te encontra orando fervorosamente. Ele não pode tocar em você. A oração feita nesse horário abre portas para revelações, para clareza, para decisões. E se você está enfrentando um momento difícil, cheio de dúvidas, medos ou pressões, essa oração se torna um lugar de descanso e direcionamento. Elias, por exemplo, orou em um momento de desespero. Queria morrer. Mas Deus não respondeu como ele esperava. Em vez disso, o alimentou, o fortaleceu e deu clareza para continuar a jornada. Assim será com você. Quando orar nesse horário, não vá apenas com um monte de pedidos. Antes de tudo, pergunte ao Espírito Santo o que ele deseja que você ore. Deixe ele guiar sua boca e seu coração. Estude a palavra. Depois da oração, a segunda prática essencial é estudar a Bíblia. Deus fala por meio da sua palavra. Quando ele te acorda, é como se dissesse: "Venha, filho, quero conversar com você." E a Bíblia se torna a sua voz. Ela é a lâmpada que ilumina o caminho, o espelho que revela o coração e a espada que equipa para as batalhas espirituais. A Bíblia é viva, poderosa, afiada. Ela corta a dúvida, rompe a confusão e revela a verdade. Jesus venceu as tentações no deserto pela palavra. Ele não discutiu. Ele declarou: "Está escrito." Estudar a Bíblia de madrugada, quando tudo está em silêncio, é diferente. O Espírito Santo sussurra revelações que você nunca havia notado. Textos que você já leu centenas de vezes começam a ganhar outro significado. É como se um véu fosse retirado dos seus olhos. Lembre-se dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus falou com eles, mas eles não o reconheceram. Só o perceberam depois que ele abriu as Escrituras. O mesmo pode acontecer com você. Deus quer te tirar da ignorância espiritual. Ele quer te mostrar o que está por vir, o que está escondido e o que precisa ser curado em você. Por isso, tenha sempre um caderno ao lado. Anote o que o Espírito te revelar. Não confie apenas na memória. A revelação que vem nesse horário não é comum. É estratégica, pessoal e vital para o seu crescimento. Depois de orar e estudar, fique em silêncio diante dele. Isso parece simples, mas é uma das práticas mais poderosas e negligenciadas. O mundo já é barulhento demais. E Deus fala onde há quietude. É nesse silêncio que a alma se acalma, que a mente para, que o Espírito toma o lugar de comando. Talvez você ache difícil, pois foi ensinado a fazer o tempo todo. Mas estar com Deus também é um ato de rendição. A Bíblia diz em Salmos 46:10, "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Lembra de Elias? Ele viu o fogo, o terremoto, o vento, mas Deus estava no sussurro suave. Se Elias não tivesse ficado quieto, teria perdido a voz dele. Ficar em silêncio diante de Deus é confiar, é dizer: "Eu não preciso falar nada. Agora, só quero te ouvir." Se a mente começar a vagar, traga-a de volta gentilmente. Diga: "Senhor, estou aqui só para ti." Esse é o momento em que Deus sussurra revelações, imprime convicções e derrama paz. Mesmo que você não ouça uma voz audível, algo dentro de você será tocado, e quanto mais você praticar, mais a presença dele se tornará real, tangível e transformadora. A maioria das pessoas não percebe, mas ignorar o que Deus está fazendo nesse horário pode gerar consequências espirituais sérias. A primeira delas é esta: o inimigo pode roubar de você. A Bíblia diz em Mateus 24:43. "Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa." O inimigo não perde.
e tempo. Ele rouba quando você está distraído e principalmente quando você está dormindo espiritualmente. A noite é o período preferido dele. É quando ele planta confusão, medo, vícios, pensamentos negativos, distrações, ataques emocionais e espirituais. Se você não estiver vigilante e acordado no espírito, vai perder aquilo que é mais precioso: sua paz, sua direção, seu destino. Veja o exemplo de Sansão. Ele dormiu, relaxou, revelou seu segredo e acordou fraco, com o poder já roubado. Exatamente isso que o inimigo faz. Ele se disfarça, espera você baixar a guarda e ataca no momento em que você está menos atento. E pior, ele pode usar pessoas próximas, aparentemente confiáveis, como foi o caso de Dalila. Agora pergunto, quantas Dalilas têm rondado seus sonhos? Quantas distrações, conversas inocentes ou hábitos à noite estão sendo armadilhas, disfarçadas para minar sua força espiritual? Se você não vigia, o inimigo planta o joio enquanto você dorme. É o que diz Mateus 13:25. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Esse joio pode ser o pecado, a amargura, a luxúria, o desânimo, o orgulho ou a comparação. Ele cresce no mesmo terreno das boas sementes e pode sufocar os planos de Deus na sua vida. A segunda consequência é ainda mais séria. Você pode perder um encontro pessoal com Deus. Veja o caso de Maria Madalena, Pedro e João. Enquanto Pedro e João correram até o túmulo e depois voltaram para casa, Maria ficou, chorou, esperou, permaneceu ali, mesmo sem entender nada. Resultado: ela foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Sim, o maior privilégio, o de ver o Cristo vivo, não foi dado aos apóstolos, mas a uma mulher que permaneceu na madrugada esperando por ele. Só quem espera, encontra. Só quem fica, vê. Só quem suporta o frio da madrugada para buscá-lo, ouve a voz do Mestre. Muitos são como Pedro e João. Têm o conhecimento, mas não têm a persistência. Sabem o que fazer, mas não fazem. Correm até Deus, mas voltam para a zona de conforto, antes de recebê-lo. Maria não. Ela ficou até ser tocada, e por causa disso foi usada como a primeira pregadora da ressurreição de Cristo. A terceira consequência é ainda mais invisível. Você pode perder a chance de cumprir seu propósito. Há momentos em que Deus só fala uma vez. Se você não ouvir, Ele chama outro. Você não perde a salvação, mas perde a missão. Você não perde a fé, mas perde o testemunho que marcaria uma geração. Lembre-se, Deus não força ninguém. Mas ele também não espera para sempre. Jacó lutou com o anjo a noite inteira, não porque o anjo era difícil, mas porque a bênção era grande. E ele entendeu, essa é minha chance. Não vou soltá-lo até que ele me abençoe. Quando foi a última vez que você insistiu com Deus em oração até receber sua resposta? Se você parar antes da hora, se você dormir quando era para vigiar, a oportunidade passa. E quando você acordar de novo, talvez ela já tenha sido entregue a outro. Agora que você entende a importância desse horário, precisa estar ciente de que o inimigo vai fazer de tudo para te distrair. E nem sempre vai ser com algo maligno, mas com o que é confortável, rotineiro, emocionalmente envolvente e aparentemente inofensivo. A distração da família, talvez você divida o quarto com o cônjuge, filhos pequenos, ou more com outras pessoas. Você pode pensar, mas como eu vou orar com meu bebê dormindo do lado? Ou, meu marido vai achar que enlouqueci se eu acender a luz agora. Sim, a família é bênção, mas se usada como desculpa constante para negligenciar o chamado de Deus, vira obstáculo espiritual. Jesus disse em Mateus 10:37, quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama filho ou filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Ele não está dizendo para abandonar sua família, mas para não permitir que ela te afaste da obediência. Abraão era casado. Jacó tinha esposas, filhos, servos. Maria, Madalena, tinha família. Débora era esposa, mãe, profetisa e juíza em Israel. E ainda assim, todas essas pessoas priorizaram o encontro com Deus. Você pode sim criar um espaço silencioso, reservado. Nem que precise orar no banheiro, escrever num caderno com a lanterna do celular ou simplesmente ficar em silêncio diante de Deus no escuro. A distração do celular, essa talvez seja a mais perigosa de todas. Você acorda, pega o celular só para ver as horas. E quando vê, está no Instagram, no WhatsApp, no feed de notícias, no vídeo do fulano. Perde 40 minutos sem perceber. E quando o Espírito te chama, sua mente já está longe. Essa é uma armadilha sutil. O celular te dá dopamina, satisfação imediata, e te impede de acessar o profundo, o lugar onde Deus quer te levar. Se for preciso, deixe o celular longe da cama, ou coloque-o em modo avião. Crie barreiras físicas contra a distração digital. A distração da mente sobrecarregada, talvez. O problema nem seja a família, nem o celular. Talvez o problema esteja dentro da sua cabeça. Você acorda e, em vez de ouvir a voz de Deus, sua mente já grita: como vou pagar o aluguel? O que vou fazer com meu filho? Preciso daquele emprego. E se não der certo? Esse é o campo de batalha silencioso onde a maioria perde a guerra. A mente cheia de preocupações não consegue ouvir Deus. É como tentar captar uma frequência espiritual com o rádio ligado em volume máximo. Jesus já sabia disso. Por isso, disse em Mateus 6:31-33, não andem ansiosos dizendo o que vamos comer ou o que vamos vestir. O Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busquem primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas serão acrescentadas. Preocupação é inimiga da comunhão. E a ansiedade te impede de confiar. Por isso, quando acordar, entregue imediatamente sua mente a Deus. Diga: Senhor, eu estou aqui. Não quero ser dominado pelos problemas. Fala comigo. Toma o centro da minha atenção. Ao longo de tudo o que foi dito, 3 verdades se destacam. O inimigo rouba de você enquanto você dorme. Se você escolhe o conforto da cama em vez do convite de Deus, perde revelações, discernimento, estratégias e força espiritual. E o pior, muitas vezes só percebe depois quando já foi atingido. Como Sansão, que só notou que sua força se foi depois de ter sido entregue. Você perde o encontro com Deus. Como Pedro e João, muitos vão até a porta do túmulo, mas voltam. Não insistem. Enquanto isso, Maria ficou, chorou, esperou, e por isso viu o Senhor ressuscitado. Quem desiste cedo demais, volta para casa com a mesma angústia que tinha ao sair. Quem permanece, testemunha a glória. O inimigo semeia joio no seu campo. Enquanto você dorme, ele planta amargura, distração, hábitos destrutivos, comparações, orgulho, ansiedade, incredulidade. E essas sementes crescem no meio do propósito de Deus, tentando afogar o que é divino em você. Se você deseja proteger o que Deus confiou em suas mãos, precisa vigiar, precisa estar desperto. O que fazer a partir de agora? Se Deus tem te acordado, entre 2 e 3 da manhã, Ele está chamando você para algo maior. É treinamento, é alinhamento, é transformação. E mesmo que seja difícil no começo, mesmo que o corpo reclame, o seu espírito vai agradecer. Você não está sozinho. Muitos já passaram por esse processo e nunca mais foram os mesmos. Agora é a sua vez. Oração de entrega, compromisso e despertamento. Senhor, obrigado por me revelar essa verdade.
Agora eu entendo porque o Senhor tem me acordado entre 2 e 3 da manhã. Não é insônia, é propósito, é direção, é um chamado. Eu me arrependo por cada vez que voltei a dormir, por cada vez que ignorei a tua voz, por cada revelação que perdi. Mas hoje, Senhor, eu digo, eis-me aqui, desperta o meu espírito, silencia os ruídos da minha mente. Toma meu corpo, minha alma e meu coração. Eu quero te encontrar nesse lugar secreto, onde o mundo se cala e o céu se abre. Eu quero aprender a ouvir tua voz, a entender teus sussurros, a obedecer tuas direções. Dá-me resistência, dá-me discernimento, dá-me paixão pela tua presença. Que as distrações não roubem mais o meu foco, que o conforto não seja maior que o meu amor por ti. Que meu espírito seja sensível, que minha mente seja firme e que meu coração seja constante, que a tua palavra me desperte, que a tua voz me conduza e que o teu espírito me marque. Senhor, eu consagro essas madrugadas a ti. Fala comigo, revela teus planos, transforma-me, eu sou teu e estou pronto. Em nome de Jesus, amém.